passamos a iniciar a afiliados dia 28 de março. E, gente, Alex, depois tu dá uma olhada aqui na técnica da minha câmera, porque ela tá desabilitando, tá? Se tu puder dar uma olhadinha. Não sei o que tá rolando com a minha câmera, galera, mas vou tentar aqui. Acho que vai dar certo. Bom, eu só queria saber se todo mundo tá me ouvindo bem, se puderem botar um joinha aí nos emojis, se puderem botar um joinha se todo mundo tá me ouvindo bem. Beleza, obrigada, Maria, obrigada, galera, obrigada. Thaís, vi aí que a galera... Isso, show de bola. Galera, então, o que acontece? Nós estamos atuando com esse produto desde o final de 2024, iniciozinho ali de 2025. Nós trabalhamos com marketing digital já há muitos anos, a gente tem algumas empresas em outros segmentos, e segmentos diversos, e atuamos também com marketing digital. Na verdade, marketing digital, ele é o que atrai clientes, assim, para todas as nossas empresas, enfim. Essa camiseta é uma camiseta de uma mentoria presencial que nós fizemos em 2023. O tema dessa mentoria que foi nós como é que é o nome? Que fomos os anfitriões da mentoria, né? No caso, é um grupo de mentorados nossos que veio presencialmente para a nossa empresa, enfim. O tema, eu vou ter essa camiseta hoje porque o tema dessa mentoria é captar a obrigação, vender a consequência, que eu acredito que pode ser um tema muito interessante para nós abordarmos hoje, que é o que eu gostaria que vocês entendessem. Não acontece venda sem captação. Então, a nossa obrigação diária tem que ser captar clientes, porque se o fluxo estiver bem alinhado, se a oferta estiver bem azeitada, as vendas vão acontecer. Trabalhando com oferta direta, apego direto aí, como nós estamos fazendo nesse produto, tá? Hoje vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos fazer uma campanha juntos. Gente, subir Instagram agora de manhã, página, postagens, tudo do zero, para poder mostrar para vocês como exatamente eu faço para subir a campanha, tá? Então, nós vamos fazer a campanha desde o passo 1. Não vou mostrar como configurar Instagram, biriri, barará, porque tudo isso está no Drive, tá? E tudo que eu usei para subir os materiais hoje é o que está lá no Drive, tá bom? Então, é só vocês acessarem lá e poder pegar. Mas o mais importante, eu gostaria que vocês anotassem passo a passo, cada passinho, aonde eu aperto, o que eu ativo, o que eu desativo nas campanhas, tá? E prestem bastante. No final, nós vamos ter dúvidas, tá? Não sei o que está acontecendo com minha câmera, Alex, me dá um help aqui. O Alex é o nosso desenvolvedor, ele é meu sócio e nosso desenvolvedor. Nós temos um outro sócio também que é especialista em Growth Marketing, que é o João. Ele não está presente hoje, mas ele também vai trazer conteúdo para vocês, tá? E não sei o que está acontecendo aqui com a minha câmera. Câmera, luzes, o que houve? Só um minutinho, galera. Bom, vamos, eu vou ir falando, né, enquanto o Alex organiza isso, tá? Se alguém quiser abrir a câmera, fica à vontade, não sei se tu habilitou para a galera abrir a câmera, Alex, habilitou, tá. Se alguém quiser abrir a câmera, fica à vontade. Gente, o que está acontecendo? Também não sei. Também não sei. Ó, o meu pontualmente em 5 minutos, já gastei 5 minutos. Bom, vamos ver aí o que vai rolar. O Alex vai dar jeito para nós, tá? Em geral, ele sempre resolve essas coisas, tá? Gente, então como é que vai funcionar? Vocês podem mandar as perguntas de vocês, o Alex vai verificando, tá? Verificando as perguntas no final, ele vai me passar todas as perguntas que foram enviadas. Por quê? Por causa que a gente consegue reunir por tópico, tá? Então, vocês podem enviar as perguntas de vocês aí no chat, que ele vai organizando isso pra gente, tá bom? E
Não tá dando certo? Vocês me dão um segundinho, tá? Gente, só um segundinho que eu vou... Só um pouquinho que eu vou organizar aqui, tá? Acho que agora vai, né, galera? Então, vamos dar uma ligada aí na energia, porque parece que estamos tudo morrendo, né? Gente, olha só. Vai acontecer o seguinte: nós vamos subir uma campanha do zero, tá bom? Vocês vão poder ver passo a passo como eu faço para estruturar a campanha. Lembrando que toda a estrutura que nós utilizamos está lá no Drive, tá? Aqui é para vocês realmente verem aonde aperta os botões, quais os botões que aperta, onde que aperta, o que a gente faz, tá? E o que eu preciso que vocês façam é, conforme vai tendo dúvida, vocês podem ir anotando em algum outro lugar a dúvida para trazer depois, tá? Ou vocês podem ir mandando ali no chat, o Alex vai fazendo o switch dessas dúvidas para nós, para que a gente consiga tirar a dúvida da galera. Gente, eu preciso real terminar assim, ó, 2h10, tá? Mas eu vou tentar agilizar o máximo possível, tá bom? Porque em seguida, eu tenho outros compromissos, tá? Eu vou começar compartilhando a tela agora. Vou começar compartilhando a tela aqui para a gente poder começar a criação da nossa campanha. Então, o que nós faremos neste exato momento é criar uma campanha, tá? Eu separei aqui um gerenciador, uma conta de anúncios do zero, tá? Uma conta de anúncios do zero, essa conta de anúncios vai rodar para uma única campanha, e eu vinculei um ativo 100% novo nela, tá? Então, vinculei Instagram. A página foi feita hoje, Instagram tinha sido feito há uns dias atrás, para teste, e daí eu subi postagens hoje, subi stories, subi tudo hoje. As 21 postagens que eu costumo fazer, toda a estrutura que a gente costuma fazer, subi tudo hoje, tá? Agora pela manhã. Então, por isso até que eu não abri o grupo, porque eu precisava dar uma focada nisso. Em geral, eu costumo dizer para vocês que pode levar até 2 dias, assim, para vocês configurarem o Instagram, mas eu peguei todo o material que estava no Drive, baixei o que eu ia usar, peguei as legendas, hashtags, tudo, a bio, tudo direitinho, peguei lá no Drive e comecei a postar. Gente, em 2 horas e pouquinho eu estava com tudo pronto, sabe? Então, assim, não é desculpa a gente não configurar ativo, tá? O ativo dá para configurar tranquilamente. Então, para nós começarmos a criação da nossa campanha, a primeira coisa que a gente faz é, estando dentro do gerenciador de anúncios, a gente vai em criar campanha. Pergunta se todo mundo está vendo compartilhamento aqui. Ah, boa, Alex. O Alex me lembrou aqui de verificar com você se todo mundo está vendo o compartilhamento, galera. Vocês podem dar um joinha aí para mim? Tá? Se alguém não estiver vendo, por gentileza, avisa o Alex, tá? Avisa o Alex ali manda no coisinha, no chat ali. Beleza. Muito obrigada, galera. Então, nós vamos começar de que maneira? Qual que é a campanha que nós fazemos? Lembrando, a gente vai fazer uma campanha CBO. O que é uma campanha CBO? Muito obrigada. Tu voltou das 7 ali. Pode pegar para mim, por favor? Ai, gente, eu ainda não tomo café total sem açúcar. Os guri aqui tomam, mas eu não bebo, não.
Eu, pra mim, tem que ter adoçante. Açúcar eu não tomo, mas adoçante tem que ter, porque senão tem um treco. Obrigada, viu? Daí, vamos lá, então. Forte. Então, vamos lá. Nós vamos fazer uma energia. Nós vamos fazer uma campanha CBO. CBO, ela quer dizer o seguinte, isso anotem, gravem na cabeça de vocês a diferença, tá? CBO é quando o orçamento, ele é a nível de campanha. O que o Facebook faz? O Facebook está cada vez mais inteligente, gente. É impressionante, assim, o quanto o Facebook, a inteligência dele está... É impressionante, assustador, né? Mas o que o orçamento a nível de campanha faz? Nós sempre fazemos campanhas com mais de um conjunto, né? E o orçamento a nível de campanha, ele vai identificar qual é o conjunto, qual o anúncio que tem a possibilidade de maior venda e ele começa a distribuir o orçamento de uma maneira mais eficiente, tá? Se nós colocamos o orçamento em ABO, que é a nível de conjunto de anúncio, não de campanha, a gente tem que setar lá, por exemplo, se a gente tem R$45 e a gente tem 3 conjuntos, a gente vai colocar R$15 em cada conjunto. Beleza? Ah, Jéssica, mas isso é o ideal, porque vai forçar o Facebook a entregar igualmente em cada conjunto. Só que o pulo do gato, galera, e isso que precisa gravar na cabeça de vocês, tá? Conjunto define a fatia do público. A segmentação, seja ela aberta, né, que pode ser o advantage lá total, que o Facebook cata para nós, ou se a gente em algum momento resolve fazer uma campanha segmentada, a segmentação, ela mostra o nosso anúncio para aquele público que nós definimos. Só que o conjunto é aonde o Facebook fatia esse público, porque ele não consegue, com R$15, com R$50, com R$1.000, mostrar para todo esse público, né, que nós determinamos. Então, nos conjuntos, ele vai fatiando esse público e ele vai mostrando para fatias. Então, o conjunto 1 vai ser mostrado para uma fatia dentro desse público, o conjunto 2 para outra fatia, o conjunto 3 para outra fatia. Só que muitas vezes isso é assim, ó, quase sempre, tá? Não vende em todas as fatias naquele dia. Tem dias que o conjunto 1 pegou uma fatia melhor, de melhor conversão, mais alinhado, muito mais semelhante aos nossos compradores e vai vender muito bem naquela fatia. Outros dias é o conjunto 3 que vai performar melhor. Então, se nós colocamos o nosso orçamento a nível de conjunto, muitas vezes eu posso estar gastando orçamento em uma fatia de público que naquele dia não está convertendo. E daí, se nós deixamos ele a nível de campanha no CBO, o Facebook faz esse switch para nós. Ele vai escolher para nós, ele vai analisar as métricas dele lá, vai analisar qual é o conjunto que está pegando a melhor fatia naquele dia e vai mirar o orçamento todo para aquele conjunto. Entenderam agora a diferença de ABO e CBO? A nível de conjunto e nível de campanha, quando eu estou fazendo essas perguntas, se vocês puderem ir botando assim que entenderam, e se por um acaso não entenderam, já vão botando ali no chat assim, ó, Jéssica, depois volta para mim melhor nessa questão de orçamento de campanha, entendeu? Quero entender melhor, porque daí eu já sei qual é a necessidade de vocês para a gente tirando as dúvidas. Então, para começar nossa campanha, né? Fiz a introdução, eu fui em criar, aqui no botãozinho verde, e o que eu vou criar hoje? Uma campanha de vendas. Pessoal, se eu quero vender, não adianta eu querer fazer tráfego, jogar tráfego ou reconhecimento. Não, você tem que respeitar o objetivo da campanha, tá? Então, o nosso objetivo é venda. Eu quero vender, certo? Marco como venda. Só que aqui tem um detalhezinho. Ele já vem setado como campanha de compras advantage. Porém, eu quero fazer uma campanha de vendas manual, tá? Vamos continuar. Ok. Ele vai começar a criar a nossa campanha de vendas manual. A primeira coisa que eu faço aqui é colocar o que eu vou fazer com essa campanha aqui, tá? Então, eu começo, por exemplo, eu gosto de colocar a data, né? Então, 24/4 de 2025, tá? Essa aqui é uma campanha de vendas, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou rodar para onde essa campanha? Essa daqui eu vou colocar Europa. Então, eu coloco euro.
E eu geralmente gosto de especificar também o que eu vou fazer aqui. Como vai ser a primeira campanha que eu estou fazendo aqui, eu vou começar essa campanha como uma campanha de teste de criativo, que eu costumo chamar de teste de conversão de criativo, tá? Então, eu faço aqui teste, conversão. Eu escrevo mesmo, galera, eu sou bem chata nisso, assim, sabe? Teste, conversão, criativo. Ai, fica grande demais, Jéssica. Eu gosto assim. Se você não gosta, beleza, pode botar sigla e tal, mas eu gosto de fazer dessa maneira. Por quê? Porque como o parâmetro de URL que a gente utiliza, quando chega lá na QIFI, e depois a gente importa esses dados para outros lugares, eu sei exatamente de onde veio esse anúncio, entendeu? Então, eu sei que, por exemplo, eu tenho anúncios rodando hoje, galera, que eu não mexi nessa campanha mais. A partir do momento que detectou o criativo, eu não mexi mais. E essa campanha continua vindo com, por exemplo, 17/1/2025, vendas, euro, teste de conversão de criativo. Então, essa campanha está rodando desde o dia 17, sem parar. Desde o dia 17 de janeiro, sem parar, porque ela deu certo. Então, eu consigo saber isso. Então, eu gosto realmente de deixar maiorzinho assim e tal. Mas isso é uma chatice minha. Cada um, tá? Eu só preciso dar uma pausinha aqui no compartilhamento, um segundo, tá? Que eu só preciso fazer uma verificação, senão vai vazar um dado aqui que não é interessante vazar, tá? Só um pouquinho. Ia vazar, sim. Esse Facebook me trollando a vida inteira. Jaguara, sem vergonha. Facebook não é mole, gente. Vamos lá. Compartilhar. Bom. Então, agora nós vamos, beleza. Configurei o nome, então, né, só para explicar para vocês por que eu coloco tudo isso, tá? Como definir o orçamento? Vamos ver, então, como definir o orçamento? Primeira coisa que eu faço é definir qual o ticket que eu vou utilizar. Para essa campanha aqui, eu defini que eu vou fazer ela para a Europa e eu vou usar 12 euros de ticket, tá? O euro, se tu puder dar só um bisu para mim quanto que tá o euro, Alex, mas eu tô fazendo em geral vezes o dólar, né? Mas vamos fazer vezes o dólar. Faz para mim. 6,4 dólar? Baixou, né? O euro. O euro, vê para mim quanto que tá o dólar, por favor. O dólar está 5,6. Tá, então tá a mesma coisa. Então, o ticket desse produto é 12 euros, né? Mas eu faço, a fim de definir orçamento, eu faço vezes o dólar, tá? Então, é 12 dólares, né? Vezes 5,60. O ticket desse produto final, sem, né, considerando as taxas lá da Equify, vai ficar 67,20. Então, para eu começar essa campanha, eu gosto de colocar no mínimo, meio ticket, tá? Esse é o ideal. Então, 67,20 dividido por 2, a gente vai ter 33,60. Esse é o orçamento da minha campanha. Daí tem uma coisa interessante que a inteligência do Facebook faz, galera. Se vocês verem aqui, ela já está dando um aviso aqui para a gente, tá? Então, deixa ele atualizar aqui, ó, que o nosso orçamento, ele é 33,60, mas o gasto diário pode chegar a 58,80. Por quê? Porque se o Facebook observar que essa campanha está tendo conversão, ele vai entregar mais para tentar buscar mais conversão, mais venda, tá? Então, consequentemente, você já está ciente que se começa em 33,60, ele pode gastar até 58,80, tá? Eu fico de olho sempre, né, enquanto está gastando as campanhas, enfim, mas geralmente só gasta mais se está saindo conversão. Mas é importante ficar de olho, porque às vezes vocês sabem que o Facebook, né, para gastar é uma loucura, né? Então, a gente não vai fazer um teste AB, tá? Então, definimos o orçamento aqui, certo? Estão acompanhando, né? Definimos o orçamento aqui. E beleza. Aqui nós não precisamos definir categoria especial, porque o produto não atende nenhuma categoria especial. Vamos indo. Agora, estou setando já para a gente começar a configuração do nosso conjunto, tá? Só um pouquinho que ele vai dando uma travada. De conjunto, eu geralmente simplifico muito, assim. E eu boto, tá, só um CJ1,
E é isso, basicamente, tá? Se eu quero colocar, por exemplo, múltiplos criativos, por exemplo, que agora nós vamos colocar uns 20 criativos, mais ou menos, nessa campanha, tá? Múltiplos criativos, por exemplo. Beleza? E aqui a gente começa a configuração. Qual que vai ser o nosso... para onde que a gente vai direcionar os leads? A gente só faz tráfego direto. Eu não fico conversando com ninguém para vender. Então, a gente vai direcionar ele para o site, tá? O que que eu quero fazer? Eu já tenho um pixel definido para esse. O que que eu quero fazer com esse... qual que é o evento de conversão que eu quero mapear, né? Eu quero mapear as compras. Alex, se tiver alguma consideração para fazer nessa parte de pixel, pode ficar à vontade, tá? Tudo certo. Como eu quero fazer o teste de criativo, galera, eu não ativo nada disso. Então, eu não ativo o criativo dinâmico. Por quê? Porque o meu objetivo é... O que que nós vamos fazer hoje, né? 3 conjuntos, tá? E nesses 3 conjuntos, a gente vai colocar... Nesses 3 conjuntos, a gente vai colocar pelo menos uns... Acho que vai dar uns 20 criativos, mais ou menos, em cada conjunto. Então, no total, serão 60 anúncios, né, com 20 variações de com 20 criativos diferentes e 3 conjuntos, entenderam, né? Se eu ativar esse criativo dinâmico, ele começa a tentar fazer uma leitura do público e ele tenta personalizar esses anúncios. Só que isso não é efetivo para teste. Isso é muito bom para depois que a gente encontrou o criativo campeão dessa fatia ali desse público, daí sim a gente pode ativar essas firulas aqui do Facebook, porque nos ajuda sim a aumentar a conversão. Mas para teste não, tem que ser tudo igual. A mesma legenda para tudo, o mesmo criativo para tudo, porque daí sim a gente consegue realmente ter certeza que aquele criativo vendeu realmente dentro dessa estrutura, tá? Quando que vai começar? A gente vai iniciar ela dia 25, à meia-noite, que vai começar essa meia-noite, no caso, né? Hoje. Eu gosto de colocar sempre à meia-noite, porque vocês sabem, a gente pega uma fatia de 24 horas ali, enfim. E aqui, nós começamos uma das coisas mais importantes de definição, tá, galera? Que isso é algo, assim, que eu acredito que boa parte do não resultado de algumas pessoas é porque não estão conseguindo definir essas especificações aqui de público, tá bom? Então, aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos definir quais são os países, enfim, como é que nós vamos definir os países e idioma e essas coisas. Ele vem setado, em geral, como Brasil. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, a primeiríssima, é remover Brasil. A gente não vai vender para brasileiro, tá? E você não vai pesquisar a localização aqui, ó, que é o que a maioria de vocês está fazendo, com toda certeza. Vocês têm que ir aqui, ó, em procurar. Foi em procurar, esse passo a passo está desenhadinho lá no Drive, mas a gente vai fazer aqui, tá? Foi em procurar, você vai pegar países, tá? E daí Europa. Chegou na Europa, você vai lá em marcar tudo. Beleza? Vamos lá, marquei tudo a Europa. Ai, sai América Central. Aqui. Marquei tudo da Europa, certo? Só que eu não posso deixar marcado Rússia nem Ucrânia, por causa da guerra, enfim. Então, a gente vai abrir o alternante aqui da Europa, a gente vai rolar e a gente vai procurar a Rússia e a Ucrânia. Chegou aqui na Rússia, eu desmarco a Rússia. Chegou aqui na Ucrânia, eu desmarco a Ucrânia. Beleza? Ok. Feito isso, eu já estou aqui com todos os países da Europa setados. Jéssica, como é que eu faço para fazer América? No caso, para fazer Latam. Você vai América do Norte, América Central, um por um, e vai setar os países que você quer utilizar, tá? Não tem mistério nenhum. Beleza? Definir os países, certo? O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso definir a idade, tá? Então, a idade mínima que eu vou utilizar é 18. Tem gente que diz, só vai vender acima de 20 e poucos. Principalmente se eu estou fazendo teste, eu começo setando em 18 e depois, se essa campanha otimizou e eu encontrei a fatia que mais compra nela, daí sim a gente faz a edição disso, tá? Mas eu começo com 18 porque eu quero deixar amplo mesmo.
E lembrando que existe um grande público jovem que está buscando uma alimentação mais saudável, enfim. Então, quanto mais amplo, melhor aí para a gente conseguir, para o Facebook conseguir aprender mais sobre o nosso público, tá? E idade, então, é isso. E o que mais que eu preciso definir? Idioma, gente. E aqui não pode esquecer. Tem que setar os 3 espanhóizinhos ali que aparecem, tá? Então, eu vou lá, pesquiso um por um. Espanhol, Espanha e espanhol todos. Porque o que isso vai fazer? Isso vai fazer o nosso anúncio ser mostrado para todas as pessoas que estão na Europa e que tem o seu aplicativo de Facebook ou o seu smartphone setado para um desses para o idioma espanhol. É isso que vai fazer. Então, as pessoas que estiverem lá na Europa e que o telefone estiver no idioma espanhol, um desses espanhol aqui, vai ser mostrado o nosso anúncio. E aqui que está o pulo do gato, porque as pessoas às vezes me perguntam assim, Jéssica, mas e por que colocar na Europa se está vendendo mais só, por exemplo, Espanha? Por que eu não direciono mais? Cara, tentei fazer esse teste. Quando eu realmente só abri, né, só Espanha, entendeu? E abri para toda a Espanha e direcionei bem certinho o idioma, daí que a conversão vem, tá? Eu acredito que é por causa que a fatia de público é maior, ele tem mais dados para amostragem, enfim. Certo? E daí, o que eu faço com isto daqui? Deixa eu dar uma olhadinha, revisar se está tudo ok. Revisei, tudo ok, certo? E o que eu quero fazer agora, então, é salvar esse público, tá? Como é que eu vou chamar esse público aqui? Vou botar aqui, euro, espanhol, uma coisa assim. Vou botar, pronto. Deixa eu ver aqui, mais 18. Não, mais 18 não. Mais 18 parece coisa de né, você sabe, acima de 18 anos. E vou salvar. Esse público vai ficar salvo. Se vocês fizerem isso, ele vai ficar salvo. Depois vocês conseguem, só para setar o público, vocês conseguem vir aqui e só utilizar um público salvo, tá? Certo? Aqui tá tudo ok. Beneficiário pagador é o mesmo da conta aqui, essa conta, né, no caso. Posicionamentos, a gente deixa os posicionamentos advantage para que o Facebook encontre para nós ali o melhor, os melhores posicionamentos para cada um, para cada anúncio. Agora vamos, então o que nós fizemos aqui? Configuração da campanha, configuração do conjunto, e agora nós vamos para a configuração do anúncio. Beleza? Como que eu faço a configuração do anúncio? Então, antes de eu colocar o nome do anúncio, eu vou definir outras coisinhas, vocês já vão entender por quê, tá? Então, como que eu quero criar esse anúncio? Eu quero usar um conteúdo existente. Eu sempre puxo um conteúdo existente lá do nosso perfil. Por que isso, pessoal? Porque todo o engajamento que esse anúncio trouxer vai ficar lá no perfil e vai trazer mais relevância. Isso faz com que a gente acabe tendo muito mais vendas com o passar do tempo, tá? Uma coisa muito importante que eu tenho certeza que pode estar corroendo as vendas de muitos de vocês aí, é não desmarcar essa opção aqui, anúncios com vários anunciantes. Se vocês deixam essa opção marcada, o anúncio de vocês aparece como se fosse num marketplacezinho e com vários concorrentes. E eu não quero isso, eu não quero que ele tenha que escolher entre eu e o meu outro produto. Eu quero que o cliente entre no meu anúncio e ele só escolha se ele quer ou não comprar, tá? Então tem que desmarcar isso aqui, certo? Fonte de anúncios, não precisa colocar nada, e aqui nós vamos escolher os nossos criativos. Então, eu posso selecionar o conteúdo por aqui, e daí uma coisa importante, gente. Se você for em selecionar conteúdo, você vai ver que aqui tem Facebook e Instagram. Toda publicação que está no Facebook está espelhada uma igual no Instagram. Eu faço dessa maneira, tá? Eu vou lá pelo Meta Business Suite lá e faço a publicação ao mesmo tempo Instagram e Facebook. Só que a gente percebeu que o público maior comprador desse produto está no Instagram. Então, para fazer o anúncio, eu mostro o meu anúncio no Facebook, o posicionamento vai ficar ativado no Facebook, só que
eu puxo uma publicação do Instagram e não do Facebook, que eu notei que desta forma a conversão é maior, tá bom? Então, o que que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar este anúncio aqui e vou selecionar. Beleza. Que anúncio que é esse aqui? Esse daqui é um anúncio de um Avotoast. Depois vocês vão entender por quê. Então, só de eu ver a miniatura ali, eu já sei qual é o criativo, certo? E eu dou uns nomes, assim, da minha cabeça mesmo, mas meio autoexplicativo para esses anúncios, certo? Então, ele está subindo aqui, né? Está carregando. Essa publicação está sendo processada aqui, né? E o que que a gente faz? Enquanto está sendo processado, a gente vai para a parte de selecionar o botão. O que que eu quero colocar de botão, né? Qual é a CTA que eu vou usar? É Saiba Mais. Não é nada assim voltado para compre agora, nada disso, tá? É mais sutil, assim, que realmente tem funcionado. E nós também vamos pegar já a nossa URL da oferta, que eu já deixei separadinha no bloquinho de notas aqui, tá? Então, a URL da oferta que eu vou usar é a oferta de 12 euros. Tá aqui, ó. Já deixei aqui. Link da LP, deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Já tá aqui a ofertinha de 12 euros, certo? Vamos ver se a publicação tá vindo. Deve estar carregando aqui. Beleza. Ó, tá vendo? Tá carregando aqui. Vai ficar assim, ó. Tarará. Pronto. Isso aqui é uma das coisas ruinzinhas aí do anúncio com a publicação nativa, é que a gente não consegue editar essa partezinha aqui. Mas eu acho que compensa, sabe? Eu acho não, tenho certeza que compensa, mesmo não precisando editar. Agora, a última coisa que nós fazemos aqui é configurar os parâmetros de URL, que eu também já deixei separadinho, o Alex deixou lá no Drive para vocês, qual o parâmetro de URL para vocês fazerem um traqueamento mais efetivo, tá? Então, eu já vou copiar aqui para nós, para eu poder colocar no... Pronto. Já coloquei os parâmetros de URL, beleza? E agora eu vou voltar lá no nome, ó. Foi concluído o carregamento, agora eu vou voltar no nome. Qual que é esse criativo que eu estou usando? Eu estou usando o criativo. Eu vou mapear ele aqui com CJ1, porque ele está dentro do conjunto 1, tá? E esse daqui é o Avotoast. Por quê? Quando a venda ela cai lá na QIFI, a gente consegue abrir rapidamente, assim, e ela já vem com... nem sempre funciona 100% o traqueamento, tá? Mas, vamos falar aí, 80% das vezes, ela já vem me dizendo qual é a campanha, então já aparece bonitinho lá, qual é a campanha, qual é qual o conjunto que performou e qual o criativo. Então, eu já começo a dar uma olhada ali no dia mesmo e digo, olha, só está vendendo Avotoast hoje. Então, eu já estou sabendo mais ou menos o que está funcionando, já sei o que eu vou pausar no dia seguinte e tal. É bem, bem legal, assim, vai ficando mais visual as coisas, tá? Então, basicamente, a estrutura está aqui, gente. A campanha, a configuração de conjunto, a configuração de anúncio. Como que eu faço para colocar mais anúncios e não precisar fazer tudo do zero? Então, eu vou pegar aqui, vou duplicar esse anúncio. Tem gente que gosta de duplicar vários. Eu me perco, tá? Porque como eu boto muito anúncio aqui dentro, eu não vou duplicar 20, eu vou fazendo um por um, tá? Então, eu duplico. Daí, o que eu tenho que fazer? Eu pego esse arquivo de cópia aqui, vou lá e vou trocar a publicação. Vou alterar o conteúdo. Então, eu vou pegar Instagram e vou escolher o próximo. E selecionar. Ele vai carregar, tudo bonitinho, e daí eu sempre dou uma olhadinha, tá? Esse daqui, eu não lembro qual que é um que eu selecionei agora. Deixa eu ver se aparece em miniatura. Esse aqui é o ninho de cenoura. Esse aqui é o ninho de cenoura. Beleza. Renomeei, e daí eu venho conferindo, porque o Facebook gosta de trollar. Gente, realmente desmarcou os anunciantes? Beleza.
desmarcou os anunciantes. Daí vai lá. Criativo do anúncio, tá ok. URL tá ok. Complemento de navegador nenhum. E chamada para ação saiba mais. E parâmetro de URL. O que a gente faz primeiro? Eu já vou responder essa pergunta aqui que eu vi que passou, tá? A primeira coisa, a gente está configurando o conjunto 1. Então, eu vou ir duplicando o anúncio até eu colocar todos os criativos que eu quero ali dentro, tá? Então, eu quero colocar no mínimo 20 criativos aqui, certo? Então, eu vou duplicando, 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 até eu zerei, fiz o conjunto 1, tá com os 20 criativos, beleza. Agora eu vou pegar e vou duplicar mais 2 conjuntos daí. Então, eu vou ter o conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3. Depois eu só vou renomeando o conjunto ali. Entenderam? Então, aqui, ninho de cenoura, eu vou lá de novo, altero a publicação, altero o conteúdo. Busco em Instagram. Vou pegar aqui o humus de beterraba. Selecionar. Altero o nome. Dou uma olhada se não tem nada errado. Saiba mais. Parará. Perfeito. Duplico de novo. Entenderam agora, gente? Tá ficando claro isso? E vamos lá para a próxima publicação. Gente, é fazer com amor no coração, entendeu? Pensar, cara, que o trabalho, quando bem feito, ele é feito uma vez só. É isso que a gente tem que pensar. Às vezes, o que eu observo, tá? A galera é com preguiça de fazer, porque dá trabalho. Mas se o trabalho for bem feito, ele vai ter que ser feito uma vez. Se não for bem feito, você vai viver tendo que fazer o resto da vida. Então, eu sou meio assim, eu sou meio xarope com esse lance de trabalho, porque eu prefiro fazer uma vez bem feito. E daí, se eu tiver que gastar horas aqui, tá de boa. Eu vou fazendo, na paz, entendeu? Sem se estressar muito. Esse aqui são 7 sobremesas, 7 postres. 7 postres. Vocês deem os nomes aí que vocês quiserem. Até é bom que não fiquem dando nomes iguais, tá? Porque melhor, tá usando conteúdo existente. URL. Parâmetro. E aí vai. E aqui nós vamos. Vocês viram que não demora, gente? Leva 30 segundos. Uma vez que eu subir os primeiros ali e tal, isso que eu estou compartilhando tela. Quando está compartilhando tela, o gerenciador de anúncios, ele fica muito mais lento, vocês sabem, né? Ele é mais pesadinho, assim, cadê? Conteúdo existente, aqui, alterar o conteúdo. Mas a gente vai seguindo ali, devagarito, entendeu? Aqui. Depois eu vou responder essas perguntas, não vou responder agora, depois eu respondo. Vamos lá, aqui, salmão. Esse daqui é o salmão, calma, gente, o que tá escrevendo? Salmão. Beleza. Tá, vamos fingir aqui, galera, porque eu quero que dê tempo de responder as perguntas de vocês, tá? Vamos fingir aqui que eu tô com 20 anúncios já aqui, tá? Digamos que não tem só 5, tem 20, tá? Beleza? O que eu faço agora? Eu vou duplicar o conjunto agora. Então, eu vou duplicar rapidamente. E daí eu vou em CJ. Agora ele vira CJ2. A cópia vira CJ2. Eu verifico se está tudo certinho, a configuração de conjunto. Está tudo certinho, público. Show. Eu venho aqui e vou editar, tirando o CJ2 aqui, né? O 1 troco para o 2. Faço isso anúncio por anúncio.
Já vou responder as perguntas, galera. Aqui a gente já está indo para a finaleira. CJ2, e agora a gente vai duplicar de novo, porque eu quero fazer o quê? 3x, que é uma campanha com 3 conjuntos e o número de criativos que eu quiser. Então, no caso dessa campanha, depois eu vou configurar todos os anúncios. Nessa campanha, no caso, seria uma campanha, 3 conjuntos, 20 criativos em cada conjunto, no caso, né? Vou clicar rapidamente. E agora a gente vai alterar aqui, CJ3, que são 3 conjuntos. Prontinho. E só vamos alterar o 2 e 1 aqui do... Pronto. Gente, tá aqui a campanha. Ela vai começar às meia-noite do dia 25, no caso, então, hoje é 24, na virada agora, né? Dia 25 agora, à meia-noite, ela começa a rodar, certo? O que nós temos que fazer agora? É só publicar. É isso. Então, lógico que aqui eu botei só 5 criativos, certo? Eu colocar todos os 20 que eu tinha programado lá, tá? Mas, já tá aqui. Uma campanha, 3 conjuntos, cada conjunto com o seu número de criativos e a gente vai publicá-la. Ao publicar, ela vai iniciar em fase ela começou a publicar, né? Então, ela vai iniciar a fase de processamento e essas coisas. Daí vocês entram aqui, dão uma revisadinha, vê se publicou tudo. Ó, uma campanha, 3 conjuntos e 15 anúncios foram publicados, tá? Daí ela vai ficar aqui nesse processamento quando ela for ativada. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Quando ela for ativada, ó, ela está programada. Ele vai começar, cada conjunto vai ficar em processamento, depois vai entrar em análise, e depois de análise, ela vai fica programada efetivamente para iniciar à meia-noite, tá? Então, por isso que é bom vocês fazerem com um tempinho de antecedência, porque daí, quando der meia-noite, ela vai começar a rodar tranquilamente, tá? Nós nunca tivemos bloqueio com essa estrutura, nem nada. E essa estruturação da campanha. Agora, o que nós vamos fazer? Responder as perguntas, porque acabou que deu tempo, né? Nem falei tanto assim. Eu geralmente falo muito. O que tu acha, Alex? Tô bem hoje, né? Tô sucinta hoje, hein? Eu dei uma separada aqui. Já separou? Mas dá pra pegar pelo chat também. Tá, dá para ir pelo chat? Tá. São perguntas diferentes, né? Eu vi que não tem tanta pergunta. Vamos lá, então eu vou ir pelo chat, tá, galera? Isso com uma primeira da Letícia, vai esquecer. A Letícia aqui, tem uma dúvida, campanha de engajamento, isso? Eu tive já mais convite disso aí. Letícia, 300 comentários e nenhuma conversão. Não, vamos ler a pergunta para ficar na... Sim, eu vou ler a pergunta, você que eu só dei uma chocada, tá? A pergunta foi a seguinte, da Letícia. Tenho uma dúvida. Campanha de engajamento com vídeos de comente eu quero. Gera vendas ou são somente pessoas que engajam mesmo? Porque eu fiz uma campanha nesse sentido, teve uns 300 comentários e nenhuma conversão. Seguinte, Leite. Com 300 comentários, sem dúvida deveria ter dado venda, tá? Esses comentários, todos eles foram respondidos, mesmo que 300 comentários 150 comentários e 150 respostas, tá? Teria que ter dado venda. O que pode ter acontecido? Na campanha de engajamento é mais difícil de conseguir configurar o público,
talvez não tenha sido configurado público, as pessoas que ficaram respondendo foram brasileiros, e daí não vai rolar conversão, tá? Agora, nós fizemos aqui, inclusive eu tenho uma campanhazinha de engajamento que está rodando, que ela tem métricas piores, assim, do que, piores no sentido de conversão, assim, ela não tem métricas tão boas quanto a campanha de vendas, tá? Mas ela vende, e eu deixo 5,88 nela rodando por dia. Então, assim, e ela sai venda, dá comentário e tal, e sai venda. Então, não ter saído vendas pode ser algumas coisas. Vamos lá, primeiro. Primeira coisa é, essas pessoas estão conseguindo chegar na página, você conseguiu acessar o seu gerenciador e conseguiu olhar, porque essa campanha de engajamento, ela aparece lá no gerenciador, tá? Você conseguiu ver se essas pessoas estão chegando na página? Se elas estão chegando na página, tinha que estar dando venda. Se não está dando venda, pode ser o público. Então, eu sempre faço assim, valido criativo, as métricas voltadas a criativo, depois as métricas voltadas à conectividade da página, se a página realmente está sendo vista pelas pessoas, e depois eu verifico se, beleza, o criativo está ok, as métricas estão boas, as métricas de conectividade estão boas, se não teve venda, é público daí. Daí só me resta público, então provavelmente foi o público, entendeu? Consegui explicar isso? Mas nós somos afiliados, o valor é diferente. Eu sempre coloco o ticket do produto. Por exemplo, vocês ganham, se eu não me engano, vai de 70% a 80% e poucos por cento a comissão de vocês, tá, gente? E nós também não recebemos o valor que está ali, aquele valor. Para vocês terem mais, nós também não recebemos aquele valor, só que eu coloco o ticket do produto, que tem as taxas da QIFI e tudo isso, né? Mas eu coloco o ticket do produto mesmo, tá? Por causa que a gente está buscando vender aquele valor, né? Então, o cliente, independente de nós recebermos aquele valor, o cliente vai pagar aquele valor, então eu coloco isso, entendeu? Pode explicar novamente como calcular o orçamento e a opção que foi selecionada no evento de conversão? Então, eu sempre, no evento de conversão, eu seleciono compra. Por quê? Porque eu quero mapear quais foram as compras efetivamente, tá? Então, eu sempre seleciono compra. E o orçamento eu defino da seguinte maneira. Para teste, eu coloco no mínimo meio ticket. Digamos que você vai pegar a oferta de $9, tá? Digamos que você vai vender a oferta de $9. Como que eu calculo? Eu tenho que transformar isso em real, porque no meu gerenciador eu vou botar o orçamento em reais, né? Eu vou gastar em reais, certo? Então, $9 vezes 5,60, que é a cotação do dólar hoje, esse produto, ele está custando R$50,40, certo? Nós não vamos receber isso, porque tem as taxas da QIFI, vocês também não, porque tem as taxas da QIFI e a diferencinha ali de comissionamento, né? Mas vocês recebem muito mais da metade do valor do produto, né? Inclusive sob os order bump. Não sei se vocês estão vendo aí, mas o nosso produto, ele vende em torno de 20% a 30% de order bump. Então, de cada 10 vendas, de 2 a 3 sai com order bump. Isso é uma métrica muito boa. E vocês ganham comissão sobre o order bump também, tá? Então, vamos lá. Ticket de $9 vezes $5,60, que é a cotação do dólar hoje, vai dar 50,40. Meio ticket é metade desse valor. Dividido por 2, o orçamento seria 25,20. Jéssica, eu não quero trabalhar com o ticket de 9, eu quero trabalhar com o ticket de $17. 17 vezes 5,60 vai dar 95,20. 95,20 dividido por 2, 47,60 vai ser o valor de orçamento que você vai botar no dia, tá? Vamos lá. Existe resultado para quem quer colocar o criativo direto sem associar no Insta? Olha, eu vou falar o seguinte, eu fiz muito teste antes de validar essa estrutura, tá bom? Para mim, a estrutura que me dá ROI acima de 2 é essa. Então, assim, as pessoas podem testar? Podem. Todo mundo que teimou e testou não teve resultado. Então, eu não sei, você pode testar e dá super certo. Você entende? Teve gente que me disse assim, mas Jéssica, eu não quero fazer Instagram. Eu realmente não entendo qual a dificuldade de criar uma conta do Instagram,
subir 20 posts que estão prontos, que tem as legendas, sabe, configurar, basicamente configurar. Eu levei 2 horas para configurar aquele Instagram ali e fazer as publicações dessa maneira. Ah, mas é que depois, se eu não quiser continuar trabalhando com esse produto, você reaproveita esse Instagram, limpa todas as publicações, entendeu? E recomeça. Eu, por exemplo, um dos Instagrams que nós usamos, aqui, um deles, eu comecei, era um perfil nacional aqui, eu vendia outra coisa nele no passado, refiz tudo, ocultei todas as outras publicações, tudo. Então, esse ativo, tu sempre vai aproveitar ele, sabe? O que vocês têm que pensar é o perfil do cliente. Eu sei que existem mentores que ensinam vocês que você não precisa fazer um Instagram, que é desnecessário, porque o Facebook, mesmo você sem ter um Instagram, o Facebook, ele demonstra o teu produto, né, o teu anúncio dentro do Instagram. Eu sei que eles falam isso, mas agora eu quero que vocês se comportem e pensem como um consumidor. Quando você é impactado por um anúncio, qual é uma das primeiras coisas que você faz? Você pega, olha esse anúncio e imediatamente clica no Saiba Mais e vai para o site, ou você olha esse anúncio e entra no perfil da pessoa. Quantas vezes você foi impactado por um anúncio que o anunciante só tinha a página do Facebook, você clicou para ver o perfil do Instagram, não abriu o perfil, você viu que não era perfil, você desertou daquele anúncio? Quantas vezes isso aconteceu com vocês? Se vocês não fazem isso, eu sou essa consumidora. Eu, para comprar um produto digital, eu gosto de ver o perfil do Instagram da pessoa. Então, para mim, se eu compro dessa maneira, eu tento me colocar no lugar do meu consumidor também, sabe? E isso acaba gerando mais credibilidade. Então, não é que não vai vender você não tendo Instagram. Vai vender. Só que você vai ganhar menos. Você vai fazer menos ROI do que se você tiver a estruturinha, entendeu? Facebook e Instagram. E lembrando que eu faço tráfego direto. Eu não produzo conteúdo. Inclusive, desde 2023, eu saí com a minha pessoa das redes sociais, porque eu era produtora de conteúdo também e tal, mas não é o que eu quero fazer da minha vida, não é o que eu gosto. Então, eu não produzo conteúdo, nem para nenhum produto nosso, e tampouco para mim, pessoalmente, aqui, né, para as outras coisas que a gente trabalha. E mesmo assim, cada produto nosso tem a sua estrutura, tem o seu perfil do Facebook, sua página do Instagram, que a gente abastece uma vez ou quando precisa trocar criativos. É isso que a gente faz, entendeu? Ou quando precisa abastecer de mais criativas e tal. Só que na primeira vez a gente faz bem feito. Eu faço 21 a 24 postagens. Por que esse número? Porque, gente, cada linha tem 3 posts, né? Então, se eu faço só 9, eu vou ter 3 linhas de rolagem, né? Se eu faço 21 a 24, eu vou ter de 7 a 8 linhas de rolagem. Então, a pessoa rola um pouquinho mais a tela, ela vê mais corpo, sabe? Mais profundidade de rolagem ali naquela página, naquele perfil. Ela tem mais credibilidade. Então, é isso, tá? A resposta é um pouquinho mais densa do que vocês gostariam. Existe resultado? Existe, mas eu acredito que o resultado ele é muito melhor se você faz essa estrutura uma única vez. E eu, particularmente, não vejo por que não fazer, sabe? Eu sei que, às vezes, a gente quer uma coisa mais fácil, mas não é tão difícil assim. Vocês entendem? Eu não sei se fez sentido para vocês, tá? Com a campanha em andamento, consigo duplicar os conjuntos de anúncios? Consegue, sim, tá? Consegue duplicar. Se eu tenho mais orçamento, é interessante criar mais campanhas ou apenas aumentar o orçamento da campanha? Vamos lá. Alfredo, essa campanha que eu fiz aqui, ela é basicamente para testar o criativo, tá? Uma vez que a gente testou o criativo, a gente vai para a fase de pré-escala. E é nessa fase que você deve injetar o teu orçamento daí, tá? Como que eu faço, para vocês terem uma ideia? Só para vocês terem uma ideia, assim, dessa fase de pré-escala, tá? Para testar criativo, eu sempre vou testar com o mínimo. O meu objetivo é fazer o Facebook trabalhar para me encontrar o comprador.
Porque uma vez que ele, se ele tiver que trabalhar mais, se eu não der tanto orçamento para ele encontrar o comprador, ele vai se esforçar para encontrar o comprador mais qualificado. Porque o Facebook sabe que para eu continuar botando dinheiro, para qualquer um de nós continuarmos botando dinheiro, ele tem que devolver venda para nós. Então, você imagina, se ele tiver R$1.000 para gastar naquela campanha por dia, ele vai sempre só topo de funil, socar qualquer lead lá. Por quê? Porque ele tem que jogar pessoas para consumir teu orçamento. Agora, se ele tem aqueles míseros 10, 12 pila por conjunto ali para ele gastar, ele vai se esforçar para encontrar um comprador. Uma vez que ele encontrou o comprador, e encontrando o comprador, a gente encontrou também o criativo que está convertendo, a gente pode ir para uma fase de pré-escala. E daí a fase de pré-escala, a gente pode tanto aumentar o orçamento dentro daquela campanha, que é o que eu mais gosto, tá? Quanto a gente pode também ir duplicando as campanhas, tá? Uma das coisas que eu faço, assim, que funciona bem. Por exemplo, aquela campanhazinha que eu mostrei para vocês ali no grupo, tá? Essa semana, uma das coisas que eu fiz, um dos dias que eu fiz eu iniciei o primeiro dia, deixei todos os... Eu botei quantos criativos? Eu acho que foi 17, 20... Ah, eu tenho que olhar. Não lembrei, mas acho que foi uns 17 criativos que eu coloquei naquela campanha. Então, eu iniciei a campanha ali com todos eles no primeiro dia. No segundo dia, eu verifiquei quais os criativos que venderam. A gente teve 2 vendas no primeiro dia, em um único criativo que vendeu, tá? Se eu não me engano, foi o Ava Toast. Num único criativo que vendeu, pausei todos os outros. Só que o Ava Toast, ele vendeu só dentro do conjunto 1. Mas eu mantive ele ligado no conjunto 2 também. E no conjunto 3. Naquela campanha só com 2 conjuntos, mas em geral é 3. Eu mantenho o Ava Toast ligado nos 3 conjuntos. Beleza? Então, comecei o meu segundo dia assim, com o Ava Toast ligado nos 3 conjuntos. Assim que saiu a primeira venda, eu fui lá e taquei R$500 nele. Botei R$500. Saiu a segunda venda, eu fui a R$700. Saiu a terceira venda, eu botei R$900. Só que daí, Jéssica, você tem muito orçamento para gastar. Não. O que eu fiquei monitorando, tá? Se por um acaso esse criativo, né, aquele criativo ali, gastasse metade do meu ticket, eu já pausava e retrocedia o orçamento para os meus 45 usual que eu comecei. O que eu não deixo, o meu CPA, o CPA que eu determino, tá, gente, é no máximo 50% do meu ticket. Então, se o ticket do produto, se vocês estiverem com o ticket do produto, se vocês estiverem com o ticket do produto a R$50, né, que é os $9 lá, por exemplo, ele pode gastar no máximo R$25 sem venda, tá? E daí, se ele não vendeu com R$25, eu vou pausar aquele conjunto que gastou aquilo ali e vou deixar só os outros até eu conseguir encontrar o comprador. Tá fazendo sentido? Uma vez que eu encontrei o comprador ali dentro do meu CPA esperado, eu taco o orçamento. Só que, lógico, vocês vão com calma, porque eu não sei como é que é a BM de vocês. Lembrem, as nossas BMs são bem otimizadas e tal. Então, assim, eu meter 500, sair de 45 para 500, ele não me bloqueia. Mas se vocês começaram hoje, ontem, anteontem, vão com calma, tá? Vão subindo de 30% em 30%. Eu só estou dando um exemplo para vocês do que eu fiz, mas que vocês vão poder fazer no futuro, tá? E o que aconteceu com aquela campanha? Por isso que vocês viram que eu gastei 380 e poucos, dividido foram 6 dias que ficou rodando. Faça cálculo para mim, Alex, por gentileza. 386 dividido por 6. O orçamento diário era 45, mas ele gastou uma média de 64. Por quê? Por causa que em algumas faixas de horário eu tacava-lhe orçamento, porque era o horário que estava vendendo, saía vendo, eu tacava-lhe orçamento, entendeu? No que dava uma acalmada ali, parou a vendinha, eu reduzia para os meus 45 usual do dia. Pronto, meu ROI estava feito no dia. Vocês entenderam? É isso, sabe, gente? O ROI está feito no dia, beleza, eu não quero ficar milionária com uma campanha, gastando 45 pila. Vocês entendem? E daí, assim, a gente vai ajustando. E conforme vocês vão entendendo essa mecânica, daí vocês podem ir duplicando campanha, ou, enfim,
Teste a gente tem vários rodando. Para escala é um papo bem mais denso, mas aqui vocês já conseguiram ter um overview. Fez sentido? Eu vi que o Alfredo tá botando o joinha, quero saber para os outros também se fez sentido, tá, galera? E aqui, eu vi que temos alguns criativos com voz masculina, outros com voz feminina. No seu teste, alguma diferença da voz? Não ser congruente com a avatar do perfil? Não deu grandes diferenças. Eu prefiro ser muito mais congruente, assim, mas eu também botei para vocês ali, para que vocês pudessem, quem quer ter um perfil masculino, quem quer ter um perfil feminino, e eu pretendo trazer aulas também de como vocês fazerem esses criativos, tá? Só que o nosso tempo aqui é muito escasso, sabe, gente? Então, eu não consegui ainda fazer isso, lembrando que a gente começou a aceitar vocês como afiliados em iníciozinho de abril, né? 28 de março, mas real começamos mesmo 4 de abril. Então para nós ainda, a gente está adaptando a nossa rotina a ter vocês aqui também e tal, sabe? Então, a gente está organizando essas coisas, tá? Mas eu pretendo trazer aulas também para vocês aprenderem, porque se vocês forem olhar a nossa voz, as nossas vozes de IA ali, elas são IA, né? As vozes, mas a gente chegou num nível agora que fica muito natural, assim. E foi técnica que eu fui desenvolvendo, entendeu? Na criação do criativo ali, eu quero ensinar isso para vocês também, tá? O pessoal do Digital 2023 pedindo aqui a quantidade de seguidores no Insta. Impacta na venda, credibilidade? Eu vou te dizer uma coisa. No início, a venda acontece mesmo com poucos seguidores, se você fizer a estrutura bem feitinho, tá? Agora, com o passar do tempo, sai mais venda. Eu considero que o ROI aumenta. Você entende a diferença? Não quer dizer que você não vai vender com pouco seguidor. Vai vender. Só que com o passar do tempo, o perfil se solidificando, o ROI aumenta, tá? Então, vale a pena investir nisso por causa disso, sabe? Todos esses criativos estão no Drive, tá, Daya? Todos eles estão no Drive, tá? Você recomenda que repita as postagens no Insta para movimentá-lo ou não tem essa necessidade? Posso só estruturar uma vez com os materiais do Drive e depois só me dedicar no tráfego? É o que eu estou fazendo, tá? Eu só estruturei uma vez e agora é só tráfego, você entende? Então, uma vez estruturado o seu tráfego, lógico que a gente vai ficando com aquela comichã, assim, se você vai pegando gosto no negócio, vai fazendo outros criativos, outros testes, até porque vai ter mais gente usando esses criativos, às vezes vale a pena dar uma mudada. Só que lembrando que o layout vencedor do criativo é esse, uma receita que mostra no vídeo, o áudio sendo falado de forma, não narrando a receita, mas meio que tendo uma conversa com a galera. A CTA, ela deve ser sutil, e são CTAs mais ou menos assim. Olha, se você quer mais receitas como essa que você está vendo, você tem acesso no meu livro digital. Comenta receitas, comenta saúde, comenta quero ver, que eu vou enviar para você mais informações. Você nunca coloca, vou enviar o livro para você, porque daí você está me prometendo de graça. Você só tem que prometer o quê? Vou enviar mais informações. Entenderam? Por isso que as nossas CTAs são assim. Então, na narração, a CTA aparece naturalmente assim, lá no final, né? A CTA do vídeo, e na legenda também dessa maneira. Tipo, a legenda, ela não repete o vídeo. A legenda, ela diz, olha, eu decidi compilar, eu criei um livro que tem X receitas, lá tem isso. Se você quiser saber mais informações sobre esse livro, clica no link da bio ou comenta tal coisa aqui, entendeu? E, galera, respondam. Inclusive, um daqueles perfis, perfilzinho da venda lá, que eu mostrei para vocês lá no grupo essa semana, eu fiquei respondendo manualmente, tá? E saiu venda pelas respostas nos comentários, galera. Então, assim, não é tão cansativo, gente. Para mim, real, não é nem um pouco problemático. Eu abri o perfil aqui, olhar, tem comentário, beleza, copio, tá no meu bloco de notas, o coisinha, copio, seleciono, copio, vou lá no perfil da pessoa, mensagem, envio. Pronto, a venda sai. É impressionante. Eu até costumo comentar com o Alex, Alex, acabei de mandar mensagem ali, tá aqui, ó, a venda.
É impressionante, tu mandar responder a pessoa compra. E muitas vezes eu levava 2, 3 horas para responder a pessoa, tá, gente? Às vezes eu também tô com vício péssimo, né? Que eu de manhã eu acordo e a primeira coisa que eu faço é abrir o celular e ver os comentários e ver. Nós temos o perfil oficial que faz as vendas, ver se a automação não quebrou. Então, às vezes, eu fico dando uma revisada nisso também, e já vou 5 horas da manhã respondendo, porque eu acordo muito cedo, vou respondendo aquelas pessoas que a automação quebrou, ou então, no caso desse perfil que não estava automatizado, porque eu queria ter o máximo de experiência que vocês tiveram, eu respondi manualmente também. E a venda sai, é muito legal. E o mais legal, galera, é que não é um produto black, não é um produto que as pessoas vão ficar te xingando, entendeu? É muito bom, assim, eu gosto muito desse produto. Faz sentido? A página do Facebook também tem que alimentar e movimentar? Eu faço, o que eu fiz no Instagram, eu faço no Facebook, tá? Que é as mesmas postagens uma vez só. Eu não fico postando, tá? Qual o preço que está validado e que está saindo mais vendas? 9, 12, 14 ou 17. Galera, Europa está saindo muito bem de 12 euros e Latam 9 dólares, tá? Qual que é o detalhe, tá, gente? Sendo bem franca, antes a gente estava vendendo basicamente 14 e 17. Com a vinda dos afiliados, eu acho que a galera, não sei se ficou com um pouquinho de receio e tal. Então, se você tem um orçamento, testa todas as ofertas, sabe? Testa mesmo. E não se pegue em número de venda. Vai lá e vê pela liquidez mesmo. Porque às vezes você gasta menos para ter um lucro maior vendendo um ticket maior. Então, eu tenho mais grana, que nem o Alfredo disse, se tu tem um orçamento maior, o que você acha de colocar uma campanha para cada ticket e fazer o teste? Porque às vezes na tua BM vai performar de uma forma. Gente, esse público deste material, ele é muito amplo, muito amplo. Então, é amplo assim, real. Para vocês terem uma ideia, teve um afiliado que perguntou para a gente se estava validado para os Estados Unidos. Eu não estou rodando nos Estados Unidos, só que eu fui dar uma olhadinha quantas pessoas falam espanhol nos Estados Unidos. 50 milhões de pessoas, gente. 50 milhões de pessoas falam espanhol nos Estados Unidos. A gente não está rodando para lá, mas dá para testar. Você entende? Então, quantas pessoas falam espanhol na Europa, Latam e tal? Então, é um público muito grande. O espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. E este produto de saúde, né, que é alimentação saudável, tem um apelo muito grande. Então, assim, o público é muito amplo mesmo. Vale muito a pena vocês realmente investirem em um tempinho, né, e fazerem os testes de vocês, sabe? Saibam que no Facebook tudo é teste. Eu só posso passar para vocês o que nós testamos. Só posso passar para vocês isso. Então, o que eu testei, eu passo aqui para vocês, e o que eu testei que deu certo, tá? Agora, tem coisas que talvez você vai testar e vai dar certo aí, e eu incentivo vocês a testar, tá? Não a gente deixa a inteligência do Facebook, o Advantage ativo, e é isso que a gente deixa rodando, tá? Como faz para conseguir seguidores da Europa? Só aparece daqui do Brasil, mesmo estando configurado em espanhol no meu Instagram. As postagens precisam estar com as legendas e hashtags em espanhol, tá? Isso é inegociável, gente. Precisa estar em espanhol. Porque é isso que o Facebook vai entender. E eu troco o idioma do meu aplicativo ali, né? Eu troquei o idioma para espanhol, então todas as minhas redes eu troquei para espanhol, justamente para dar um plus, assim, mas não quer dizer que é tão necessário assim, tá? Isso não é tão necessário, mas eu troquei para espanhol também para dar um plus nisso que nos ajuda a entender melhor aí a comunicação. Eu vou abrir aqui uma coisa só para mostrar para vocês, tá? Só um segundinho, peraí. Compartilhar. E janela, aqui, compartilhar. Vamos lá. Tá aparecendo? Aqui foi. Ó, gente, esse daqui é o perfil que eu subi hoje, tá? Subi hoje esse perfil aqui, e com tudo que tá no Drive. Foto do Drive, ó. 0 seguidores, 0 curtido. Comecei hoje e botei aquela campanha ali que eu configurei com vocês, beleza?
já está, vamos lá, deixa eu ver uma coisa aqui, Meta Business Suite. O que eu gosto de usar, tá? Gente, eu gosto de usar esse carinha aqui, ó, o Meta Business Suite, porque aqui, ó, já está vinculado o perfil de Facebook e o perfil de Instagram, vinculadinho, tá? O Instagram tá com 3 seguidorzinhos ali, certo? E vamos em conteúdo aqui. É por aqui que eu respondo também, se eu estou no computador, eu respondo por aqui, os comentários. Você vai em caixa de entrada, ó, vai aparecer aqui os comentários, tá? Mas vamos lá. O que eu fiz de postagem, tá? Uma foto da mentora, daí aqui eu fiz uma coisinha de bem-vindos à minha cozinha, se apresentando, e fixei lá no perfil, certo? De resto, todas as postagens, isso aqui foi orgânico, ó, gente. Isso aqui foi postado hoje, ó, foi orgânico. Foi postado há pouquinhas horas atrás, ó. E todos eles têm isso aqui, essa legenda, tá? Decidi recompilar as melhores receitas saudáveis em um livro digital. Livre de açúcar, glúten e trigo, e, além do mais, tem muitas opções sem lactose e baixas em carboidrato. Neste e-book encontrará a opção de cafés da manhã saudáveis, receitas deliciosas para almoço e jantar, doces deliciosos e doces irresistíveis sem açúcar, comenta saúde, ou faz clique no link da bio para ver mais opções de 950 receitas saudáveis, certo? E essa legenda, ela tá lá no Drive para vocês, no documento legenda, tá? E, além do mais, eu coloco as hashtags. E essas hashtags aqui, galera, são todas hashtags validadas, sabe? Então, tem todas elas lá no Drive também. Tem esse documento lá no Drive prontinho para vocês, com todas as hashtags que são mais do nicho. E é isso aqui que vai ajudar vocês a trazer mais seguidores e posicionar o perfil de vocês no orgânico para o público correto, tá? E é isso, ó. Tá tudo aqui. Subi hoje, ó, 24 de abril, ó. E é isso, entendeu? Então, é basicamente isso que vai subir. Eu vou fazer mais, né, postagens. Assim, se você puder testar os dois, faz os dois, só que campanhas diferentes, tá? Latão na campanha, Europa outra campanha, tá? Se não puder, cara, vai pelo que o teu coração mandar. Porque eu já vi afiliado, eu penso, tem que fazer Europa. Daí vai lá o afiliado, bota Latam, se larga de vender Latam, entendeu? Então vai no que teu coração mandar, o que você se sentir mais seguro, sabe? Porque bem ou mal, no final é isso, sabe? É o teste mesmo. Mas se puder, bota o teste nos dois ali e aposta também. E, gente, lembrem uma coisa, se não deu resultado, alguma coisa está configurada errada, e nós vou trazer uma aula para vocês aprenderem a avaliar quando é o criativo, quando é a página, quando é o público, tá? Nós vamos fazer um bate-papo desses aqui. Agora, eu realmente preciso ir, porque eu tenho tenho outros compromissos, tá? Mas eu espero que tenha sido útil para vocês esse conteúdo, e a gente vai trazer outra, então, para análise de métricas, e quem quiser trabalhar no orgânico, também vamos trazer aí, fazendo a configuração de perfil para vocês, para ajudar vocês a trabalhar no orgânico. Mas lembrando que o orgânico exige mais trabalho diário, né? A pergunta aqui posso aceitar seguidores brasileiros ou dificulta? Em primeiro lugar, se você precisar aceitar, teu perfil, ele não está configurado como público. E daí isso não é legal, tá? Precisa estar público o teu conteúdo, teu perfil. Outra situação, se está chegando seguidores brasileiros ou você está interagindo com brasileiros nesse perfil, não comente, não interaja, não siga, de preferência, não siga ninguém com esse perfil, tá? Não faça nada disso. Se segue alguém, deixa de seguir. Para vocês terem uma ideia, esse produto que a gente iniciou, desses perfis, a gente seguia 2.000 e poucas pessoas com esse perfil, que era uma estratégia lá muito antiga de anos atrás, que a gente seguia a gente e ficou parado um tempão. Um dos perfis que eu uso, que eu comecei em dezembro a utilizar para a Latam, eu deixei de seguir todo mundo. Zerei o perfil, entendeu? Não siga ninguém. Deixa o algoritmo trabalhar em cima da tua legenda,
do teu criativo e das hashtags que você coloca. Não interajam. Ah, vou interagir com o concorrente para atrair outras pessoas. Não faz isso. Nós vamos falar sobre orgânico numa reunião, tá? Mas só agora escuta a Jessiquinha aqui e não faz. Só não faz. Não tenha comigo. Eu sei que é meio chato isso, mas eu vou explicar melhor. Eu só não vou conseguir aprofundar mais agora, tá? Tem um porquê bem validado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. E daí o segundo ponto que eu ia falar. Se está chegando brasileiros, é porque alguma coisa está sendo errada nas legendas, nas hashtags e na interação do perfil, tá? Então, se eliminar isso, com toda certeza não vai chegar brasileiros, e se chegar, vai ser a galera que está stalkeando, sabe? Para tentar roubar oferta, essas coisas, sabe? Mas se você realmente seguir essas regrinhas, vai ser muito pouco brasileiro que vai chegar. Por isso, inclusive, que nós não mostramos os perfis que nós realmente rodamos aqui. Vocês viram que eu fiz um perfil do zero para mostrar para vocês? É justamente para limitar a interação de brasileiros, e por isso também que eu tenho até pedido para vocês não mandarem mais os seus perfis lá no grupo, porque ficou muito grande, já está com muita gente, para evitar de brasileiros irem comentar. Sabe aquela besteira que às vezes o pessoal, vamos trocar Instagram aqui para interagir, para engajar. Gente, não vale a pena, porque você vai educar o algoritmo com um público que não é o seu público, que não vai comprar de você. E isso, olha, não vale a pena mesmo, tá? Mas nós vamos falar mais sobre orgânico, que a gente tem um bom domínio sobre isso também, a gente vai falar mais com vocês, tá bom? Agora eu realmente preciso ir, galera. Muito obrigada, e sim, nós vamos disponibilizar essa aula gravada para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Ótimas vendas aí para vocês, tá bom?